Você já percebeu como muitas pessoas confundem fé com emoção? Quando tudo vai bem, quando as orações parecem ser respondidas rapidamente, quando o coração está cheio de alegria, parece fácil dizer: eu tenho fé. Mas a verdadeira fé não nasce das emoções humanas. Ela não depende de sentimentos passageiros. A fé verdadeira permanece firme, mesmo quando os sentimentos mudam, mesmo quando o coração está cansado, mesmo quando as lágrimas descem e as respostas parecem demoradas. A lição de hoje nos leva a compreender uma verdade profunda. Fé não é sentimento. Fé é confiança. Fé é dependência de Deus. Fé é continuar segurando a mão do Senhor mesmo quando os olhos não conseguem enxergar o caminho diante de nós. A Bíblia apresenta a fé como algo extremamente poderoso. Jesus declarou que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. O interessante é que o grão de mostarda é extremamente pequeno. Cristo não estava dizendo que precisamos de uma fé gigantesca para que Deus opere milagres. Ele estava mostrando que até mesmo uma fé pequena, quando colocada nas mãos do Deus Todo-Poderoso, pode produzir resultados extraordinários. O poder não está no tamanho da fé humana, mas no Deus em quem essa fé está colocada. Ao mesmo tempo, Jesus também ensina que a fé deve crescer. O grão de mostarda não permanece pequeno para sempre, ele cresce, se desenvolve e se transforma em uma grande árvore. Assim também acontece com a experiência espiritual. Deus não deseja uma fé parada, superficial ou instável. O Senhor deseja uma fé amadurecida, fortalecida pelas lutas, sustentada pela palavra e aperfeiçoada pela caminhada diária com Ele. Vivemos em um mundo dominado pelas emoções. Muitas pessoas acreditam que só estão próximas de Deus quando sentem algo forte durante uma oração, durante um culto ou durante um momento espiritual. Mas os sentimentos humanos são instáveis. Há dias em que acordamos felizes. Há dias em que acordamos cansados. Existem momentos em que sentimos paz e momentos em que sentimos medo. Se a nossa experiência espiritual depender apenas do que sentimos, nossa caminhada com Deus será como um barco lançado ao mar sem direção. Por isso, a Bíblia nos chama para algo mais profundo. O relacionamento com Deus é construído sobre confiança. Fé é escolher acreditar mesmo quando não conseguimos entender tudo. Fé é continuar orando, mesmo quando o céu parece silencioso. Fé é permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. A verdadeira fé não ignora a dor. Ela não finge que os problemas não existem. Pelo contrário, ela reconhece a realidade da luta, mas decide confiar que Deus continua no controle acima de todas as coisas. Talvez hoje existam pessoas que sentem o coração distante de Deus. Pessoas que oram, mas não conseguem sentir emoção alguma. Pessoas que olham para si mesmas e pensam que não são boas o suficiente. Pessoas que acreditam que falharam demais. Mas a salvação nunca esteve baseada na intensidade dos sentimentos humanos. A salvação está fundamentada na graça de Cristo. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso significa que a iniciativa sempre parte de Deus. Foi Deus quem nos amou primeiro. Foi Deus quem enviou Jesus. Foi Deus quem nos chamou para perto dele através do Espírito Santo. Efésios 2, 8, apresenta uma das declarações mais poderosas da Bíblia sobre a salvação. O texto afirma: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa passagem revela que a salvação é completamente um ato do amor divino. Nenhum ser humano pode conquistar o céu por mérito próprio. Nenhuma pessoa consegue ser suficientemente boa para merecer a vida eterna. Todos nós somos dependentes da graça. A fé surge como uma resposta humana ao amor de Deus. O Espírito Santo trabalha silenciosamente no coração humano, despertando o desejo de buscar o Senhor. Deus toma a iniciativa. Ele atrai. Ele chama. Ele convence. E o ser humano responde pela fé. Portanto, ninguém pode dizer: eu não tenho fé porque Deus não me deu. O Senhor concede oportunidades para todos se aproximarem dele.
A questão não é a ausência de oportunidade divina, mas a decisão humana de responder ao chamado do Espírito Santo. A fé não é algo mágico, nem uma energia misteriosa. Fé é confiança pessoal em Deus. É olhar para Cristo e acreditar que seu sacrifício é suficiente. É aceitar que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos oferecer esperança eterna. A fé nos leva a depender menos da nossa força e mais do poder de Deus. É interessante perceber que muitas vezes queremos sentir antes de acreditar. Porém, no reino de Deus, frequentemente acontece o contrário. Primeiro exercitamos a fé. Depois, Deus concede paz, alegria e fortalecimento. Ellen White escreveu que muitos esperam por um sentimento especial antes de exercer a fé, quando na realidade, o sentimento muitas vezes vem como consequência da fé exercida. Isso muda completamente a maneira como enxergamos nossa experiência espiritual. Existem dias em que talvez não sintamos entusiasmo durante a oração. Existem momentos em que talvez não percebamos emoções fortes ao estudar a Bíblia. Mas a ausência de sentimentos intensos não significa a ausência da presença de Deus. O Senhor continua perto mesmo quando não conseguimos perceber. Os discípulos viveram experiências assim. Houve tempestades, houve medo, houve dúvidas, houve momentos de fraqueza. Mesmo assim, Jesus permaneceu ao lado deles. A presença de Deus não depende das emoções humanas. Deus continua sendo fiel independentemente das oscilações do coração humano. A fé verdadeira é construída exatamente nesses momentos difíceis. É durante a escuridão que aprendemos a confiar. É durante a tempestade que aprendemos a depender do Senhor. É durante as lutas que descobrimos que Deus continua sustentando seus filhos, mesmo quando eles se sentem fracos. Talvez por isso a Bíblia apresente tantos personagens imperfeitos que viveram pela fé. Abraão teve medo. Elias ficou desanimado. Davi chorou profundamente. Pedro afundou nas águas. Tomé duvidou. Porém, Deus continuou trabalhando na vida deles. Isso nos mostra que fé não significa ausência de fraquezas humanas. Fé significa continuar voltando para Deus apesar das fraquezas. A fé é colocada à prova principalmente nas crises. É fácil confiar quando tudo está funcionando bem. Mas a verdadeira profundidade da fé aparece quando a vida se torna difícil. Quando surgem enfermidades. Quando chegam perdas. Quando aparecem portas fechadas. Quando orações parecem não ser respondidas rapidamente. Nesses momentos, muitas pessoas começam a medir o amor de Deus pelos sentimentos. Se sentem paz, acreditam que Deus está perto. Se sentem tristeza, acreditam que Deus se afastou. Mas a palavra de Deus mostra que a presença divina não depende das emoções humanas. Jesus esteve com os discípulos dentro da tempestade no mar da Galileia. O vento soprava fortemente. As ondas batiam contra o barco. O medo tomou conta dos discípulos. Enquanto isso, Cristo permanecia tranquilo. Aquela cena ensina algo profundo. A presença de Deus no barco não impediu a tempestade, mas garantiu que a tempestade não destruiria os discípulos. Muitas vezes queremos uma fé que elimine completamente os problemas. Porém, Deus frequentemente usa as dificuldades para fortalecer nossa confiança nele. A fé amadurece na luta. A fé cresce na dependência. A fé se fortalece quando aprendemos que não conseguimos controlar tudo, mas Deus continua soberano sobre todas as coisas. O pai descrito em Marcos 9 viveu exatamente essa experiência. Seu filho estava sofrendo profundamente, e ele buscou Jesus desesperadamente. Em determinado momento, ele declarou: "Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé." Essa é uma das orações mais sinceras da Bíblia. Ele reconheceu que sua fé era limitada, mas mesmo assim, decidiu confiar em Cristo. Essa passagem revela algo maravilhoso. Deus não exige uma fé perfeita para começar a operar em nossa vida. O Senhor trabalha até mesmo através de uma fé fraca, desde que ela seja sincera. Muitas pessoas acreditam que precisam alcançar um nível espiritual elevado antes de se aproximarem de Deus. Porém, Jesus recebe exatamente aqueles que reconhecem suas limitações e dependem da sua graça. A caminhada cristã não é construída sobre perfeição humana. Ela é construída sobre dependência diária de Cristo. Todos nós enfrentamos momentos de medo, dúvidas e inseguranças. Todos nós temos dias difíceis.
mas a fé nos lembra constantemente que Deus continua sendo maior do que nossas emoções. Os sentimentos mudam rapidamente. Um dia podemos estar felizes, no outro, desanimados. Um dia podemos sentir esperança, no outro, ansiedade. Porém, Deus permanece o mesmo. Seu amor não muda, sua fidelidade não muda. Suas promessas continuam firmes. Por isso a Bíblia nos convida repetidamente a olhar para Jesus. Hebreus 12 declara que devemos correr a carreira cristã olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da fé. Isso significa que a força da fé não está em nós mesmos. Ela está em Jesus. Quanto mais contemplamos o caráter de Cristo, mais aprendemos a confiar nele. A cruz revela o maior testemunho do amor divino. Quando olhamos para o Calvário, entendemos que Deus nunca abandonou a humanidade. Jesus suportou dor, sofrimento e rejeição para oferecer salvação a todos. A fé nasce quando compreendemos esse amor incomparável. Assim como o grão de mostarda cresce, a fé também precisa crescer continuamente. Deus não deseja que permaneçamos espiritualmente infantis. O Senhor deseja amadurecer nossa confiança através da experiência diária com Ele. Cada oração respondida fortalece a fé. Cada livramento fortalece a fé. Cada promessa cumprida fortalece a fé. Mas até mesmo as lutas podem fortalecer a fé quando aprendemos a depender mais profundamente do Senhor. A Bíblia mostra que muitos homens e mulheres de Deus passaram por longos períodos de espera. Abraão esperou pela promessa. José passou anos preso injustamente. Moisés atravessou décadas no deserto. Davi enfrentou perseguições antes de assumir o trono. Em todos esses casos, Deus estava trabalhando silenciosamente. Isso nos ensina que fé também envolve paciência. Nem sempre veremos respostas imediatas. Nem sempre compreenderemos os caminhos divinos. Porém, o Senhor continua guiando seus filhos mesmo quando eles não conseguem enxergar o quadro completo. A fé nos ajuda a enxergar além das circunstâncias presentes. Ela nos lembra que Deus continua escrevendo a história da nossa vida. Mesmo quando não entendemos tudo, podemos descansar na certeza de que o Senhor jamais perde o controle. Existe algo muito bonito na caminhada da fé. Quanto mais conhecemos a Deus, mais aprendemos a confiar nele. A fé não cresce apenas através de conhecimento intelectual. Ela cresce através do relacionamento diário com o Senhor. Por isso, a oração é tão importante. A oração não existe apenas para apresentar pedidos. Ela existe para fortalecer nossa comunhão com Deus. Quando falamos com o Senhor, nosso coração é transformado. Quando meditamos na palavra, nossa mente é renovada. Quando contemplamos o caráter de Cristo, aprendemos a confiar mais profundamente. Romanos 3, 23 a 26 apresenta uma verdade maravilhosa. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nenhum ser humano consegue alcançar justiça própria. Porém, Cristo oferece justificação através da fé. Isso significa que nossa esperança não está em nossos méritos, mas na graça do Salvador. Lucas 7, 50 mostra Jesus dizendo: "A tua fé te salvou. Vai-te em paz." A fé nos conduz para a paz verdadeira. Não porque os problemas desaparecem imediatamente, mas porque aprendemos que Deus continua conosco em qualquer situação. Segundo Crônicas 15, 7 declara: "Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa." Deus vê cada lágrima, cada oração silenciosa, cada luta enfrentada em segredo. O Senhor conhece profundamente seus filhos e continua fortalecendo aqueles que confiam nele. Hoje aprendemos que fé não é sentimento. A fé verdadeira não depende de emoções passageiras. Ela permanece firme mesmo nas dificuldades. Ela continua confiando mesmo durante a escuridão. Ela escolhe descansar no amor de Deus, mesmo quando o coração humano está cansado. Talvez existam momentos em que você não consiga sentir alegria espiritual intensa. Talvez existam dias em que tudo pareça silencioso, mas Deus continua perto. O Senhor nunca abandona seus filhos. A cruz continua sendo a maior prova disso. A fé é como uma semente plantada pelo Espírito Santo no coração humano. Ela cresce através da comunhão com Deus. Cresce através da oração. Cresce através da palavra. Cresce através das experiências da vida. O mais importante não é a intensidade do sentimento humano, mas a decisão diária de confiar em Cristo. Mesmo uma fé pequena, colocada nas mãos de Deus, pode mover montanhas. E quando olhamos para Jesus, encontramos segurança. Cristo conhece nossas fraquezas. Ele conhece nossas dores. Ele conhece nossas dúvidas. Mesmo assim,
continua nos chamando para perto dele. A caminhada cristã não é sustentada pela perfeição humana. Ela é sustentada pela graça divina. Somos salvos pela graça, mediante a fé. E essa fé continua sendo fortalecida diariamente pelo amor de Deus. Que possamos continuar olhando para Cristo em todos os momentos da vida. Nas alegrias e nas tristezas, nas vitórias e nas lutas, nos dias claros e nas tempestades. Porque o mesmo Deus que começou a boa obra continuará sustentando seus filhos até o fim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos porque a nossa salvação não depende da força dos nossos sentimentos, mas da Tua graça maravilhosa. Obrigado porque o Senhor permanece fiel mesmo quando somos fracos. Obrigado porque a Tua presença continua conosco até mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Fortalece a nossa fé, Senhor. Ensina-nos a confiar em Ti, acima das circunstâncias. Que possamos olhar para Jesus todos os dias e descansar em Suas promessas. Sustenta aqueles que estão cansados, aflitos ou desanimados. Renova a esperança de cada coração que acompanha este estudo. Obrigado porque o Senhor nunca abandona seus filhos. Entregamos nossa vida em Tuas mãos e confiamos no Teu amor eterno. Em nome de Jesus, amém.